arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. Bom dia, e vamos começar mais um podcast, mais um Grãocast, e hoje é dia de aprender. Hoje a gente tem um mestre aqui, um professor, né? Responsabilidade tá alta, hein, André, hoje? E como que a gente vai entrevistar um professor, Luciana? Tô tensa já. Bom dia, seja bem-vindo. E aí, como é que nós vamos chamar ele? Professor Gígio, seja muito bem-vindo aqui. Até porque um cara tão simpático, Valdemir Bueno, não tem cara de Valdemir Bueno, né? Bom dia a todo mundo. Obrigado aí pelo convite. A gente que agradece. E espero que a gente corresponda a toda essa expectativa aí. Com certeza vai corresponder e que a gente consiga alinhar essa conversa para que seja proveitosa para nós, para quem nos assiste, e que a gente possa conversar um pouco sobre os ambientes que nos cercam. Gigi, você é professor de geografia. Sou professor de geografia. Quanto tempo nessa batalha? 35 anos. Ah, dá para saber alguma coisa. Né? Nossa, e você fez faculdade aonde, Gigi? Fiz faculdade em Mogi das Cruzes. Universidade de Mogi das Cruzes. Legal. Depois fiz também mestrado na Unesp de Assis. A gente é unespiano também, Bauru, a gente fez faculdade em Bauru. Unespianos, é isso aí. Ô Gigi, eu vou começar com a nossa pergunta tradicional aqui. Você percebe alguma influência dos ambientes na vida das pessoas? Sim. O ambiente meio ambiente, né? É habitat, é espaço de vivência, né? Então, o ambiente, ele tem tudo a ver com a qualidade de vida das pessoas, tanto para o bem quanto para o mal, né? É ele que vai nos oferecer os recursos, sejam eles recursos naturais, sejam eles os recursos da infraestrutura que é disponibilizada no espaço, tá? Então, dependendo da maior ou da menor oferta, dependendo da qualidade desses recursos, nós vamos ter um reflexo direto na vida, na qualidade de vida das pessoas, tanto coletiva quanto individualmente. Coletivamente, a gente pode pensar mais numa situação de uma cidade, né? De um bairro sendo organizado, funcionando, né? Com todos os sistemas funcionando, com o meio ambiente interagindo, mais ou menos nesse sentido. Sim. No ambiente das cidades, no ambiente urbano, né, que se subdivide em bairros, a gente percebe um impacto na vida das pessoas, na medida em que esse ambiente ele proporciona mais prazer ou menos prazer no deslocamento interno, né? Hoje, inclusive, se estuda muito a diferença entre circulação e trajeto, né? Circulação é algo visto mais para mercadoria, o que circula é mercadoria, então seria um termo mais apropriado para um discurso econômico, né? E trajeto é algo mais voltado para os seres humanos, né, que não apenas circulam, né, eles se deslocam e interagem com o ambiente à sua volta. Então, para que a gente substitua no planejamento urbano, na arquitetura, no urbanismo, a noção de circulação pela noção de trajeto, nós precisamos substituir também a ideia de que o ser humano é uma mercadoria. Ele não é uma mercadoria. O ser humano não pode ser visto apenas como força de trabalho ou como consumidor, né? Nós vamos para além disso. Nós temos
tanto questões materiais diretas que afetam o nosso dia a dia, como também questões que são imateriais, são ontológicas, são sensitivas, que também vão afetar, e talvez até mais do que as questões materiais. Questões materiais, a partir do atendimento de necessidades básicas, elas estão relativamente bem resolvidas. Né? Então, um ser humano que tenha garantidas as condições dignas de existência material, né, ele está razoavelmente bem atendido. O resto é consumo extra. Né? No nosso caso, a gente nem vive mais numa sociedade de consumo. Hoje a gente vive numa sociedade de hiperconsumo. Né? O que, inclusive, produz uma série de problemas para o ambiente. Né? Para o ambiente. Nosso ambiente é muito impactado pelo nosso hiperconsumo. Né? Então, o ser humano ele vai além disso, ele não pode ser visto apenas dessa maneira. Então, atender às necessidades básicas garante a dignidade e garante também o acesso às pré-condições necessárias para o desenvolvimento desse lado sensível do ser humano, ontológico, né? E quando ele consegue... Ontológico, ele é relativo à existência das pessoas. A existência, o sentimento. Epistemológico é a questão material. A gente está falando com o professor mesmo. Nosso nível, a régua tá alta, a régua subiu. Nada, isso aí é bobagem. Então, a ontologia, que é o sensitivo, que é o sentimento, que é o pertencimento. Vou usar uma palavra melhor. Que está sendo muito usado atualmente, né? O pertencimento. Pertencimento. Eu acho fantástico você entrar nesse tema. Eu acho fantástico. Só que antes, assim, eu queria esclarecer um pouquinho tudo isso que você falou, que já tem muito conteúdo rolando aí. Manda. A hora que você está falando das condições básicas, a gente pode até olhar para aquela pirâmide de Maslow, das condições básicas. Primeiro você satisfaz as condições básicas da existência, para depois começar a conversar a respeito da interação das pessoas, do pertencimento aos grupos sociais, a um sentimento mais humano disso. Acho que não é tão linear assim. Não é uma linearidade. Eu acho que uma coisa vem misturada com a outra. Né? Obviamente que a existência direta ela tem que ser garantida, porque não tem como. Essa questão, o que é o ambiente? O ambiente é território, o ambiente é espaço? Sim. Né? Qual que é a noção? Como que surgiu essa noção? Espaço vital. Não, espaço de vida. Então, a primeira coisa que você precisa garantir é vida. Né? Agora, sobrevivência. A vida está associada a duas questões. Né? A material e a espiritual, sensitiva. Né? Uma coisa não se separa da outra. Tá? Mas, obviamente, você pode desenvolver melhor o seu lado sensitivo e espiritual na medida em que a sua existência... O teu básico está garantido. Está garantido, O soldado marcha pelo estômago. Não é? Então, se a alimentação não está garantida... Você não consegue desenvolver o restante, né? Você vai ter o seu lado sensitivo e espiritual, mas provavelmente não vai ser uma coisa muito legal, né? Vai ser uma coisa meio voltada para o instintivo, né? Que a sobrevivência está em risco. Então, quando se coloca nossa existência em risco, em xeque, desperta em você o lado instintivo. Tá? E numa sociedade contemporânea, moderna, como a nossa, nós temos que saber administrar esse nosso lado. Eu acho que vem daí, né? Um pouco dos níveis de violência que nós temos hoje. Tá? Não é natural. As pessoas nasceram assim. Não, peraí.
Existe um ambiente também que proporciona todo esse grau de violência, não é gratuito. Tá? Nos anos 90, foi feita uma pesquisa muito interessante entre usuários dos trens da CBTU e os usuários do metrô na Grande São Paulo. E por que é o mesmo usuário? Ele tem um comportamento no trem da CBTU e tem um comportamento diferente no trem do metrô. A diferença é essa. No trem, ele risca, ele quebra, ele segura a porta, ele joga papel. Isso. No metrô, ele não fazia isso. Era um comportamento diferente. Né? E aí foram entrevistar pessoas. Vem cá. Né, tal. Ou não. Quando eu chego no trem, o trem já está todo detonado. Eles não me respeitam. Então por que eu vou respeitar? Eu não vou respeitar. Agora, quando eu chego no metrô, tá limpinho, tem uma organização, não tem nada quebrado, quebrou, para consertar. Então eu sou respeitado. Então, se eu sou respeitado, eu também respeito. A questão do ambiente. Do ambiente. Né? O ambiente influencia o seu comportamento. Exatamente. Ele é um conformador do comportamento, né? Que coisa, exatamente isso. E a gente vê isso, assim, em bairros também, né? Onde existem espaços degradados, a violência nesses locais é maior. Sim. Os jovens, as crianças e os jovens que habitam a periferia, né? Eles têm uma relação muito negativa com o ambiente, porque aquele ambiente é hostil. Né? A presença ostensiva do policiamento, a relação que se estabelece entre o policiamento e os moradores, né? Uhum. A falta de infraestrutura. Aqui em Rio Preto, há alguns anos, eu dava aula em uma grande escola da cidade e que eu tinha alunos tanto dessas regiões mais nobres, né, de maior nível de renda, quanto das áreas, das regiões, dos bairros menos, mais periféricos. E aí eu comecei a conversar com eles sobre vários aspectos do planejamento urbano. Era uma discussão sobre sistema de transporte na cidade, e eu estava explicando para eles da importância que tem o transporte sobre trilhos. Para cidades com populações acima de 300 mil habitantes, 500 mil habitantes, o que a gente indica como melhor modelo de transporte público coletivo de passageiros? O transporte sobre trilhos, principalmente o metrô. E havia uma discussão aqui em Rio Preto, né, se deveria haver a implantação de um sistema de metrô. Seria um metrô de superfície, não seria nem um metrô subterrâneo. Seria um metrô de superfície já usando a linha existente, né? Que, por sinal, liga o centro da cidade à parte da cidade que é mais carente em transporte, que é a Zona Norte. Isso. Mas essa ideia não passou, né? Levaram para frente o sistema rodoviarista, tá? Essa é uma situação das cidades brasileiras, né? Até tem uma explicação lógica. Do Brasil. Do Brasil até tem uma explicação lógica, mas dava para amenizar um pouco esse rodoviarismo, com certeza. E aí começamos essa conversa. E aí tinha alguns alunos que pediam para sair 15 minutos mais cedo da aula. Última aula do dia, à tarde. Professor, eu já falei com o diretor, posso sair e tal, pediu só para comunicar ao senhor. Tudo bem, pode, o que está acontecendo? Não, é porque eu tenho que sair, senão eu perder o ônibus que passa agora, só daqui tanto tempo. Tem um problema de circulação aí, de trajeto aí, né? Trajeto. Né? Aí fui conversando com eles, assim, professor, dia de semana, nos horários assim, de manhã, tarde, que é de ir para o trabalho e voltar para casa, até tem. Fora esses horários, é de 2 em 2 horas.
E no final de semana, por que vocês não vêm? Porque aqui no centro da cidade tem teatro, tem cinema, tem isso, tem aquilo, tem praia. Por que vocês não vêm para cá? Né? Tira, é claro. Porque os serviços eles são melhor disponibilizados na parte central da cidade. Ah, professores, é muito difícil. Tem um ônibus de manhã, um ônibus à tarde, à noite nem pensar. Quer dizer, segrega, né? Sim, sim. Segrega. O sujeito fica preso ali no bairro. No seu bairro. Ali, né? E naquele bairro não chega nada. Não chega opção de cultura, de lazer. Né? Então vai criando uma cultura de gueto, né? Ou de acampamento de refugiado. É uma grande Gaza. Né? Você está ali confinado e submetido a um rigoroso controle de segurança. E se você já sabe, se você pisar fora da linha ali, é complicado. Escolas de periferia, entrando um pouco mais nessa questão. Você tem escola de periferia que a diferença entre ela e uma cadeia pública é mínima. Você vai na escola, tem grades nas portas, grades nas janelas. Né? Tem ronda escolar. Às vezes você tem uma viatura da polícia militar dentro da escola, com um policial armado dentro da escola. Aquele jovem, aquela criança já cresce, né, convivendo com essa realidade. Né? Então, qual que é o nível de conforto que ele tem com aquele ambiente? Ele não tem conforto, ele tem desconforto. E até o professor, né, que vai até essas escolas para lecionar, para dar aula, também se sente mal, né? Tem toda a questão. Oprimido, né? O professor está oprimido, o professor está numa situação ali em que ele está, de um lado, ele sente toda a opressão externa, e do outro, ele sente a opressão que vem do próprio aluno, da própria comunidade. Ele inclusive é confundido pela comunidade interna, ele pode e é muitas vezes confundido como parte da opressão. Uhum. Você não veio aqui para me ensinar, para me ajudar, para contribuir com. Você veio aqui também para mandar em mim. É da mesma complicado. cartilha. Da mesma. Então, Ô Tígio, voltando na linha inicial da conversa que você começou a explanar de forma... Cuidado. Vai me... muito interessante. Você começou a falar sobre circulação e sobre o trajeto. Uma das questões que a gente está abordando, inclusive no nosso livro, é sobre as memórias do local, que o ambiente, que a cidade gera nas pessoas e toda essa memória afetiva que geram os lugares e sobre a interação das pessoas nas cidades. Quando você fala de trajeto, você está falando das pessoas interagindo no ambiente, não é isso? Sim. E tem tudo a ver com a memória, tem tudo a ver com a afetividade. Primeiro lugar, nós temos aí uma questão, e o nosso país se destaca muito nesse aspecto, e foi a perda dessa memória afetiva. Nós passamos por um processo de migração campo-cidade a partir de 1940, no Brasil, muito intenso, voraz, né? Foi um processo de desterritorialização, desenraizamento e de perda de memória. Porque a memória são as referências. Sim. Né? Então, e perda de memória da identidade. Tá, tudo bem. Houve um plano de memória e identidade. Exato. Migrações, memória e identidade.
É o tema do meu mestrado. Olha, olha onde eu fui me meter, hein? Migração, memória e identidade. Eu trabalho a questão da urbanização da cidade de São Paulo, os migrantes que chegam, das disputas de memória e de construção de identidade entre os diferentes grupos. Bem, então, isso tem um impacto devastador sobre a sociedade brasileira, que tem uma memória afetiva de campesinato, não é? E essa de relação com a terra, de relação com aquilo que nós chamamos de natureza. Eu estava brincando, a gente olha assim, olha, a natureza é linda. Eu falo, isso não é natureza, isso já é produzido pelo ser humano, não é? Então, assim, é uma discussão, uma bobagem, porque nós somos na natureza. Houve um tempo na ciência moderna em que se procurou separar o homem da natureza. A natureza é uma coisa, o homem é outra. O homem não é natureza. Tá? E o homem, ele é um transformador, ele é um manipulador da natureza. Né? Então, a natureza é um corpo externo ao ser humano. Isso é uma besteira, né? Porque nós somos parte da natureza, nós somos animais. Né? Temos essa condição própria, que é nossa, que é o que a gente chama de razão, que é de poder transformar a natureza de acordo com as nossas necessidades. E essas necessidades, elas não são sempre as mesmas, nossas necessidades se renovam. Né? Então, isso nos diferencia, mas não que a gente não faça parte da natureza. A gente faz parte dela. Então, assim, era visto dessa forma, né? Numa relação com a natureza, uma proximidade maior com a natureza, com o campo, com os animais, com a vida selvagem. Porque o rural são as duas coisas, né? É a agropecuária e o espaço natural, ainda não alterado. Isso é o conceito de rural. Sim, né? Sim, é atividade econômica. A Rural com aquela vida mais natural. Mas, né? Em contato mais próximo com esse ambiente visto como um ambiente natural. Beleza. Quer dizer, os brasileiros, eles são arrancados disso. Assim, aquela coisa, vamos transferir o problema. Nós temos um grave problema social no campo, né? Pobreza, falta de infraestrutura, serviços, tensões sociais que estão se avolumando, né, até por conta da distribuição da propriedade da terra, toda essa questão. Qual é a solução que nós vamos encontrar para isso? Vamos pegar esse espaço rural e melhorar esse ambiente, tornar esse ambiente um ambiente mais saudável, mais sadio, onde as pessoas sejam mais felizes, estejam mais satisfeitas, bem atendidas, tanto nas suas necessidades materiais como espirituais. Não, isso dá muito trabalho. Né? Isso dá muito trabalho. Vamos forçar essa população a se deslocar. Que é a migração campo-cidade, o êxodo rural. Se você vai criar um outro problema, as cidades estão preparadas para isso? Não. Elas não estão preparadas para receber tanta gente em tão pouco tempo. Aí você começa a conviver com questões de colapso das cidades. Né? As cidades começam a ter a sua qualidade ambiental, que nunca foi nenhuma maravilha, não é? Nós sempre tivemos os problemas de falta de planejamento, vamos colocar assim, né? E a gente pode falar do planejamento inicial das cidades. Depois. Não é? Então, não são cidades preparadas em termos de infraestrutura, em termos de oferta de trabalho, de trabalho, de moradia, de água, de esgoto. Educação, Até hoje, saúde. Sim, exatamente. Então, quer dizer, essas pessoas chegam
nas cidades, elas não têm nenhuma memória afetiva com aquilo. É um ambiente completamente diferente. Tá? Então, há uma perda de memória afetiva, consequentemente, uma perda de identidade. Né? Bem, aí você começa a... Passam-se os anos, as pessoas começam a se adaptar àquele ambiente. Né? O ser humano ele tem essa capacidade. A capacidade de adaptação do ser humano é incrível. Né? Então, as submoradias, cortiço, a favela, a periferia de autoconstrução, a moradia em área de risco, as pessoas se adaptam, as pessoas elas vão vivendo daquela maneira e vão se reproduzindo e reproduzindo tudo daquela maneira. Né? Vai se construindo ali uma nova identidade. Né? Mas os processos de deslocamento eles não param, eles continuam. Eles vão acompanhando os processos econômicos. Econômicos. Né? Onde a produção de econômica riqueza está, vai havendo deslocamento a população populacional. se desloca. Então, a intensificação, inclusive, aumenta. Esses deslocamentos se tornam mais intensos dentro da cidade, nas suas diferentes zonas, nos seus diferentes bairros, o aluguel. Onde tem mais oferta de trabalho, de alimento. O aluguel mais barato, o preço do imóvel mais barato, a oferta de emprego. As pessoas estão constantemente se deslocando. E aí você não tem construção de identidade, você não tem relação de afetividade com nada. Você não estabelece vínculos duradouros. Para você ter afetividade, para você se identificar, ter noção de pertencimento, você precisa ter vínculos. Vínculos duradouros. O vínculo de vizinhança. Uma noção de comunidade. De comunidade. Exatamente. Uma noção de comunidade. Você pertence a uma comunidade. Então, se você tem essa noção, você se torna um indivíduo, um cidadão mais responsável. Você não está mais preocupado apenas com você. Quando você tem... Vou fazer uma analogia aí, você pode me bater, pode... Não. A pessoa com uma noção mais de comunidade, com uma noção mais efetiva do local que ela está, ela tem uma atitude mais própria daquela pesquisa que você colocou, da atitude do metrô e não do trem. Exatamente. Exatamente. Porque ela sente... Isso ela pertence àquele espaço, né? Eu não estou lá por uma situação que me impuseram, né? Exato. E isso é meu também. Né? Eu vou cuidar porque isso também é meu. É a noção de pertencimento. Pertencimento. Ao contrário. Né? O pertencimento a gente pensa assim, eu pertenço a esse lugar. O contrário, esse lugar também me pertence. E se ele me pertence, eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar. E aí a gente começa a falar de pertencimento, de memória afetiva, de afeto, de identidade. É nesse sentido? É nesse sentido, exatamente. Se você consegue criar essa rede, né, essa teia de relações, né, você consegue ter um ambiente mais saudável e, consequentemente, uma qualidade de vida melhor. Só essa explanação já valeu essa sua participação aqui. Obrigado. Essa tua explicação já foi muito valiosa para nós. Assim, eu preciso te agradecer por isso. Que isso, cara. É um prazer. Isso aí tem coisas que a gente gosta de falar, né? Coisas que a gente sente prazer de estar tratando. Eu acho que esse é um assunto fundamental para agora e para daqui para frente. Se a gente não conversar seriamente, o mundo é urbano hoje. O mundo é urbano. Muito urbano, né? E assim, você falou aqui brandamente, assim, e muito de leve,
que esses movimentos populacionais eles estão ligados aos movimentos econômicos. Sim. Onde está o dinheiro, onde está a oferta de emprego, onde está a produção de riqueza, tem esse deslocamento. Eu não vou nem me atrever a falar nem circulação. Nem trajeto, né? Não, Eu estou com medo de falar as palavras. não, é o deslocamento mesmo, é o deslocamento. Tem esse deslocamento. E isso demográfico. desde os primórdios. Desde os primórdios. Voltando lá, né, na questão da origem de tudo, as cidades, há 8.000 anos, né, como que a cidade ela surge? Ela surge por dois motivos. Primeiro, essa preocupação em separar o ser humano da natureza. Tá? Mas não porque o ser humano é superior ou não faz parte. Não, porque assim, o ser humano é fraco e ele vai ser devorado pelos animais mais fortes. Então vamos construir cidades fortificadas. A primeira ideia. Primeiro a gente vai se proteger. Tá ali quando você falou que a primeira noção é da sobrevivência, da proteção. Sobrevivência imediata. Isso daí não tem jeito de escapar. É uma situação, né? E depois a cidade evolui para centros comerciais. A primeira atividade econômica, né, que se desenvolve na cidade é o comércio. A cidade ela vai comercializar o excedente da produção rural. E a produção rural, ela não é só a produção de produtos da agropecuária e da agricultura, ou até mesmo do extrativismo. Ela também inclui a produção artesanal. São os camponeses que As vão vestimentas. manufaturar objetos. Eles mesmos produzem, né? Eles mesmos produzem. Que é o princípio da indústria antiga. O que nós temos a partir do século XVIII é a indústria moderna. Ninguém inventou a indústria no século XVIII. Né? Ali houve uma evolução tecnológica. Sim. Né? Mas é assim que a cidade surge. Elas são centros que é marcada pela máquina a vapor. Pela máquina. Aí você sai da manufatura para maquinofatura. Né? A cidade ela vai ser um centro de comércio. Para ter comércio, né, é o fluxo econômico. Né? Fala aí, Lu, tem que ter circulação. Trajeto. Não, nesse caso pode falar de circulação. Eu estou falando de economia. Vamos diferenciar. Mercadoria. Circulação, trajeto. Deslocamento. O que circula é mercadoria. Tá. O que faz trajeto é o ser humano. Né? O que se desloca, deslocamento é ser vivo. Todo ser vivo se desloca. Não somos só nós. Na geografia, eu brinco com a molecada. Assim, bom, migrações são deslocamentos de seres vivos sobre a superfície terrestre. Mas as andorinhas deixa o pessoal da biologia. Deixa as andorinhas com ele lá, o castor, sei lá quem, o gnu. A baleia. O meu negócio aqui é ser humano. É por isso que a geografia, na verdade, é isso. Exatamente. Tem que ter a circulação, porque as cidades, elas na medida em que esse comércio vai crescendo, na medida em que esse comércio vai se desenvolvendo, né, as cidades começam a estabelecer relações comerciais entre si. Né? Então, começa a haver a circulação de mercadorias entre as diferentes cidades, as rotas, entre as diferentes regiões, né, do velho mundo, né? Mesopotâmia, Crescente Fértil, né? Aquelas regiões todas ali da bacia do mar Mediterrâneo. Então, e a água era super importante para isso, né? Porque eram os rios, eram os mares, né? As principais vias. Transporte tudo por rio e mar. De circulação. Eu lembro dos fenícios. Né? Eu tô igual a nossa filha, a Júlia. Porque você tá quase anotando, né? Você tá dando a aula aqui, eu tô nas alternativas. Lembrando, né? Fica lembrando. E a minha filha era tão malandra nas provas, né? Que ela não sabia, ela falou assim,
Eu vou em C, C de Cristo. Ou D de Deus, era assim, Deus que me ajude, né? Cristo que me acompanhe, Deus que me ajude. Mas, até Desculpa, me perdi aqui, tá professor. vendo? Você me fez. Desculpa, mas aí a gente está circulando pelas rotas, o pessoal Queria te falar. Que a navegava. questão é muito legal, porque tanto a agricultura. Nós fizemos uma revolução agrícola. Da revolução agrícola surgiram as cidades, intensificou-se o comércio, tal. Mas a agricultura e a pecuária, ela não vai se desenvolver adequadamente se você não tiver água. Sim. Por que que ela surge na Mesopotâmia, no Crescente Fértil? Porque você tem água. Né? Você tem a presença dos rios. O Oriente Médio é uma região árida. Né? Então, a disponibilidade de água ali é escassa. Essa área da Mesopotâmia, ela fica no Oriente Médio e ela possui 2 grandes rios permanentes. Isso faz toda a diferença Fez naquela. toda a diferença. Isso fez toda a diferença. Porque é a partir disso que vai se desenvolver a agricultura. A partir da agricultura vão se desenvolver as cidades e vão surgir as civilizações. E o berço é todo ali. É né? tudo ali. A escrita. Por que que surge a escrita? Porque eu preciso ter controle dos estoques de mercadorias. E aí eu evoluo. Eu preciso ter uma burocracia da cidade, o funcionário público que vai fazer Esse controle, né? controle administrativo. Coletor de impostos. Coletor de Coletor de impostos, exatamente. E vai se produzir um ambiente de prosperidade, o ambiente, essas cidades elas serão cidades prósperas, onde a sobrevivência imediata está garantida. Então isso possibilita o surgimento das atividades não produtivas, as atividades que não necessariamente estão voltadas para produzir uma mercadoria cuja função é atender uma necessidade imediata. Por exemplo, o artista. É aí que surge o artista. Porque a arte... Por que você vai fazer uma estátua? Por que você vai pintar uma tela? Fazer uma Eu não escultura, posso né? comer, eu não posso vestir, eu não posso beber, nada disso. Não é isso? E o tempo que você vai levar para fazer isso, você deveria estar plantando alguma coisa, criando um animal. Não, mas eu não preciso. Já tem quem faça isso. Eu posso desenvolver. Mas por quê? Porque isso faz bem para minha alma. E não faz bem só para mim, faz para a sua também. Faz para dele, faz para dela, faz bem. É o lado espiritual, é o lado sensitivo. E aí isso começa a ser incentivado. É por isso que se desenvolve a noção de civilização. Porque nós não estamos mais preocupados apenas com a sobrevivência imediata. Apenas com o atendimento dessas necessidades básicas da sobrevivência. Nós já superamos essa condição. Nós já somos capazes de ir além, de cuidar de algo que não é físico, é metafísico. Já tem uma evolução aí, Uma né? evolução. Isso tem tudo a ver com a qualidade de vida, com o bem-estar, né? O ambiente, ele te proporciona bem-estar na medida em que você não está naquele ambiente exclusivamente para garantir a sua sobrevivência imediata. Que interessante. Muito. Né? Que foi a minha preocupação quando eu falei do trabalho em casa. Que, bom, inclusive nem deve ser mesmo, porque no nosso mundo atual, né, a ideia é, cheguei em casa, né, vou relaxar,
vou Mudar o foco, né, da mente dar para outra foco, coisa. vou meditar um pouco, vou curtir uma arte, né? Vou desfrutar de uma arte, porque agora eu já cumpri com a minha missão produtiva de garantia da sobrevivência. Agora é a hora de eu... Professor, até semana passada, né, a gente esteve em São Paulo, e você falando a respeito do seu mestrado lá em São Paulo. E aí, assim, é um negócio assim que choca até a gente, pegando o gancho da arte. Nós fomos no centro de São Paulo. E aí a gente chega lá, aquele lugar feio, muito morador de rua, mas ao mesmo tempo com uma Sala São Paulo, com uma Estação da Luz, com uma pinacoteca, coisas assim, que são feitas justamente para melhorar e levar o nosso nível espiritual, né? Apreciar uma música na Sala São Paulo, apreciar uma obra de arte, mas que o entorno choca demais. Choca muito. Essas... Uma disparidade de realidade, assim. Esse problema, ele tem a ver, né, com a questão habitacional. Né? Basicamente, nós temos muito morador de rua nessas áreas centrais mais antigas, porque há muitos imóveis abandonados. Há muitos imóveis. Tanto os moradores quanto as empresas que ali estavam estabelecidos abandonaram essas áreas. As áreas, elas vão se degradando. E a mesma história do metrô e do trem. A mesma. Mesma história. Né? Noção de pertencimento. E você não consegue. O poder público, ele enfrenta uma resistência muito grande dos proprietários desses imóveis para a reabilitação. A gente chama isso de especulação imobiliária. Né? O proprietário está ali, ele quer manter aquilo ali daquele jeito, para ele não vale a pena investir na manutenção, não vale a pena investir na recuperação, tal. Vou esperar valorizar mais e depois eu vendo, tal. Só que isso gera um problema gigantesco, não é? Que é o déficit habitacional, que não é déficit, tem. Na cidade de São Paulo, tem mais imóvel vazio do que gente morando em rua. Só que você não consegue dar função social para esses imóveis. Por quê? Porque tem uma resistência. E eu quero valorizar o imóvel, eu não quero me desfazer dele. Se você vai se desfazer, se o poder público dizer, não, vamos desapropriar. Vamos te pagar a indenização, porque ninguém desapropria tomando, não existe isso. Não é mais seu, só se você deixou de pagar imposto durante 20 anos. Claro. Gerou uma dívida, essa dívida vai ser se você for aqui no bairro, a pessoa deixou de pagar condomínio, ela perde imóvel. Né? IPTU, perde imóvel. Mesma coisa. Bom, tá, nós vamos desapropriar para você. Mas, vamos indenizar. Qual que é o valor da indenização? O juiz decreta lá, o valor da indenização a partir do valor venal do imóvel é X. Não. Valor venal não é o valor real, que era o valor de mercado. Aí você já criou um imbróglio. Vai levar anos para você resolver. Porque tem uma razão? Tem fundamento. Tem fundamento, claro. Ninguém quer perder dinheiro, Ninguém quer. Mas veja, na hora de pagar o imposto, você não reclamou. Se você está num processo judicial mais rigoroso, a primeira coisa que o juiz vai dizer, legal você, né? Mas na hora de pagar o imposto, você pagou pelo valor venal. Você não é muito ampla, né, professor? É uma discussão complexa. Não é muito ampla, né? Porque aí ele vai responder para o juiz, mas meretríssimo não. Aí eu já errei completamente. Você já tinha perdido a causa. Meretríssimo. Não é, né? Meritíssimo. Mas a prefeitura me taxou com um percentual
devido ao valor venal ser baixo. Então, ela me expropriou também. Então, essa discussão ela não acaba, né? Por isso, e aí você não resolve. Exato. Você não consegue. E aí o que acontece? Você provoca a periferização. Aí volta de novo naquilo. Porque você tem dois tipos de periferização. A periferização de baixa renda, que é a tradicional. Então, as cidades, elas não crescem verticalmente. Elas crescem horizontalmente. No Brasil, principalmente no Brasil, isso é um modelo urbano brasileiro. Expansão horizontal de cidade. Elas vão se esparramando. Então, são periferias cada vez mais distantes do centro. Dos centros. E aí você cria primeiro, você tem que levar infraestrutura para esses lugares que estão, às vezes, a 30, 40 quilômetros do centro. Isso tem um custo altíssimo. E são outras cidades, né? Outras cidades. Outras centralidades. É tão distante e é tão difícil a integração, né? O trajeto ele é tão complexo. Existem teorias a respeito disso. Sim, professor, né? ele é espinhento, o trajeto é tão espinhento que você vai criando centralidades nas diversas sub-regiões da cidade, porque precisa de um banco. Pô, você vai percorrer 30, 40 quilômetros até chegar no final, tem um banco lá, né? A questão do trabalho é uma questão um pouco mais complexa, porque o planejamento da cidade, então hoje a gente já cria as zonas, né, urbanas. Então você tem os distritos industriais, Sim. áreas comerciais, tal. Isso aí você tem que se deslocar mesmo entre o ambiente de trabalho e a moradia. Mas, em geral, estão muito distantes da moradia também, tá? E o outro tipo de periferização é o do condomínio fechado. Muitos moradores de média e de alta renda que habitavam o centro da cidade também se deslocaram. Então, no princípio você tinha, no centro da cidade, a mistura. A baixa renda com a média e a alta renda, né? Então, os cortiços. O cortiço era a habitação tradicional da baixa renda, né? Então, na medida em que você vai forçando a desocupação, você vai derrubando, construindo prédios, essa população de baixa renda se desloca para a periferia. Para os bairros populares, aí populares. vai implantando os distritos industriais perto para ter a mão de obra, vai né? criando ali a infraestrutura de produção. Exatamente. Né? Você não cria parques, bibliotecas, teatros, você cria ambiente de trabalho, espaço de produção. Tá? E tem também o deslocamento, na medida em que você vai esvaziando o centro vai perdendo vida, essa população de média e de alta renda também começa a deslocar. E tem aí, pegando pelo lado que vocês querem explorar um pouco mais, que é a questão do ambiente. Por que essa população de média e de alta renda também se desloca para as áreas periféricas? Proximidade com a natureza. Então, eu quero mais proximidade com a natureza. Né? Eu não quero viver nessa selva de pedra. Né? Eu quero viver numa casa onde eu tenha um quintal, onde tenha jardim, onde tenha mata, as crianças possam brincar na rua, mas não dá para fazer isso na cidade, na rua aberta, porque está muito perigoso, tal. Então nós temos dois tipos de condomínio, né? Os condomínios verticais, que são próprios das áreas próximas ao centro, Isso. e os condomínios horizontais, que são os periféricos, né? E que tem tudo, não só, mas tem muito a ver com essa noção de ambiente mais acolhedor, mais Posso legal. te provocar, professor? Tem. Ai, meu Deus, agora eu vou recuar. Se você pega uma população dessa,
que se abriga em um condomínio, que se abriga, não estou nem falando do poder aquisitivo desse condomínio, né? Porque a gente sabe que hoje tem bairros desses de diversas rendas. Diversos padrões, é um padrão, né, que se... Exatamente, que se multiplica. Quando se junta uma população ali naquele local, não se gera também uma noção de comunidade, de uma zeladoria do espaço e de um cuidado diferenciado no ambiente? Nós percebemos isso. Na medida em que essa população se desloca para essas áreas mais periféricas, há uma melhora da infraestrutura periférica. Por quê? Porque essa população é basicamente composta por formadores de opinião. Quem tem voz, né? São indivíduos com maior poder aquisitivo e, consequentemente, com maior poder político. O que é o poder? São as relações. Sim. Relações públicas, relações de poder. Isso é muito interessante. Mas percebe como isso contribui para a degradação do centro? Sim. É uma faca de dois gumes. Porque se você mantém essa população na área central, por ter maior poder, né, de pressão, essa população pressiona o poder público para manter aquela região central com o melhor nível de qualidade ambiental. Né? Se você permite que ela se desloque, essa capacidade que ela tem também se desloca. E o centro entra em total decadência. Vai ficando esquecido, né? Vai ficar esquecido. Mas tem um outro problema da periferização. O transporte. Que é o que você estava abordando logo no começo. Exatamente. O que acontece? O transporte individual automóvel. E aí você acaba com a questão do trajeto. Tranca, fecha, liga o rádio, o ar-condicionado, vai e volta. O delivery fica fazendo estrada. Quer dizer, é um problema. Se por um lado leva infraestrutura para a periferia, porque tem essa capacidade de exigência, por outro abandona o centro entra em decadência e incentiva ainda mais o sistema rodoviarista individual, que é terrível. E isso daí é um tipo de planejamento urbano que foi copiado dos Estados Unidos. Porque na Europa é diferente. Na Europa é diferente. Já não tem tantos carros, automóveis, Não. né? As cidades são verticais na Europa. Há uma densidade populacional muito alta, porque, né, tudo verticalizado. Então, assim, a infraestrutura de transporte público, ela funciona. Você está ali, É. né? Nos anos 40 e 50 nos Estados Unidos, o que aconteceu? Começaram a implantar essa ideia de urbanismo, de construção de condomínios fechados nos subúrbios. Tá? O urbanismo de subúrbio dos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos, quanto mais distante estiver do centro, mais alto é o nível de renda. Áreas centrais de cidades como Nova York ficaram destinadas à população de baixa renda. Por isso se tornaram áreas decadentes, que é o poder público. E aquela população não tem poder de pressão. Deixa aí. Né? Então, aqueles filmes, as casas não têm muro e tal, não sei o que, viu, os caras tudo de casa. Aquilo lá é o subúrbio dos Estados Unidos, que é o equivalente à periferia nossa. E essa lógica de urbanização também tem muita coisa por trás disso, né? Tem sempre quem paga a conta, né? Porque para você jogar um bairro desse lá longe, você está levando toda a infraestrutura quilômetros. É um custo altíssimo. E formando
tais vazios urbanos que os geógrafos estudam tanto, né? Que aí aquele vazio urbano vira um filezinho, né? Vira, é a especulação imobiliária. Para especulação, porque ali está toda a infraestrutura, alguém já pagou por aquilo. Já. E tá muito Você fácil tem urbanizar, a questão do centro, que ficam esses imóveis parados, que a gente estava falando. Aí você tem os vazios, né? Que ficam ali. E a própria periferia é uma especulação imobiliária. Né? A questão de terras na cidade de São Paulo foi uma mina de ouro nas décadas de 40, 50, 60. Assim, fortunas foram construídas, né, fazendo loteamentos populares na periferia de São Paulo. Bastava uma linha de ônibus, que era muito mais rápido se instalar do que o trem. E aí amarra com a história que você contou antes, né? Que aí essa população tinha de sobra, né? Porque o campo estava sendo esvaziado, tinha gente precisando, né? Torta direita para colocar ali naqueles lugares, vai se urbanizando, né? Porque o campo fechou. O campo fechou. Quando você vê em 62, você tem o Estatuto do Trabalhador Rural, que aí você passa a ter uma legislação trabalhista mínima, que era o registro de carteira. Nada de absurdo, nada bobagem. Aí vem o golpe, 64. Aí eles pegam o Estatuto do Trabalhador Rural e aquele Estatuto da Terra. Não é trabalhador da terra. A terra está fechada. Quem vai mexer com a terra? Então, e o que a gente faz com esse excedente? Cidade da cidade. Né? E você tem especulação imobiliária, assim, é um negócio, né, escandaloso. A Dona Irã tem a famosa, né? A saudosa Maloca. A saudosa Maloca, né? É muito legal, porque aquele córrego, aquela área ali da Bela Vista, é onde passava o córrego Saracura. Passa, né? O córrego Saracura. Ele nasce lá no Espigão da Paulista, aí ele vem descendo, paralelo ao Anhangabaú, e vai sair lá no Tamanduateí também, finalmente no Tietê, né? Ali, córrego Saracura, ao longo do vale, onde está 9 de julho, né? Ali você tinha as moradias coletivas, vilas, tal, dos trabalhadores de baixa renda, uma população negra imensa, né? Tanto que é ali que surge a Vai-Vai, escola de samba, tal. Os caras pegam aquilo ali no início da década de 40, eles pegam aquela população, a polícia vai e obriga, tem que sair todo mundo. Reurbanização. E abre as avenidas, tal, igual aconteceu nas cidades europeias também. Exato. O modelo, né, ele é mais ou menos sempre o mesmo. O que diferencia é o período que vai acontecer. Voltando lá naquela questão que você está colocando do Saturnino de Brito. Né? O que acontece? Há um embate entre o Saturnino de Brito e o Faria Lima. O Saturnino de Brito quer isso, transformar toda a desembocadura de rio em parques e áreas para acúmulo e escoamento gradativo de água, já prevendo a questão das enchentes. Né? Você vai ter muita impermeabilização de solo, a cidade, década de 20, 30, os caras já estão olhando lá na frente, o planejador já está pensando, não é agora, eu tenho que planejar para daqui 3 décadas, o que vai acontecer? Então ele já está, é um visionário, ele está olhando. Aí entra, no meio desse caminho, entra um monte de coisa, né? Porque o planejador, o urbanista, ele olha e tem uma ideia visando construir um ambiente melhor. Se ele vai conseguir, já são outros 500. Porque entre a ideia dele, que ele pensou, e a prática, muitas coisas interferem. Como que, professor? Interesse imobiliário é uma delas, né? Interesses políticos, né? O custo disso.
os lobbies, vamos lá. Saturnino de Brito tem essa ideia. Vem o... Não era o Faria Lima, perdão, Prestes Maia. O Prestes Maia, ele vai apresentar um outro plano urbanístico para a cidade de São Paulo. Vai ficar conhecido como Plano de Avenidas. O Saturnino ele falava assim, bom, primeiro vem a hidrovia, vamos aproveitar a água. A cidade de São Paulo é uma cidade de fundo de vale, gente. É muito interessante. Até, tipo, depois eu até posso falar da questão do ônibus em São Paulo. É muito difícil você implantar Nós vamos falar no trilhos. próximo programa, professor. É muito difícil você Vai entrar implantar... a vinheta, Jorge. Legal, implantar trilhos. Por quê? É isso aqui. É uma São Francisco em escala muito maior. É complicado ali. O ônibus é muito mais flexível, muito mais ágil. Mas aí já é uma outra história. O Saturnino, então, veio a hidrovia, a ferrovia e depois a rodovia. É um plano urbano que você vai pegar na Áustria, em Paris, nas várias cidades europeias seguiram esse mesmo plano. Hidrovia, ferrovia, avenida. Prestes Maia chegou, não, ficar reinventando a roda aí pra quê? Vamos fazer o seguinte, vamos direto à avenida. Pula todas as etapas. Pula tudo. Só que ele é malandro. Aí, respondendo a tua pergunta, por que que ele vai e ele vai vencer o embate e vai se tornar prefeito e vai implantar essas avenidas como a 9 de julho? Quem está por trás dele? O poderoso lobby da indústria automobilística que está se implantando no Brasil. Tem alguma semelhança nessa tua conversa a respeito de São Paulo, dessa época, com o fato de estar todo mundo desesperado para fazer a terceira faixa na Washington Luiz? Tudo a ver. A terceira faixa na Washington Luiz, a terceira faixa na Marginal Tietê. É uma briga, eu estava na USP, tem uma briga. A minha orientadora era uma das que estavam prestando assistência técnica para a prefeitura para abrir uma terceira faixa na Marginal Tietê. E o povo queria morrer. Mas, gente, mais carro. Mais espaço para carro. Vocês não estão pensando em mais espaço de trajeto. Vocês não estão pensando em transporte coletivo. Vocês estão pensando só em abrir mais e mais e mais espaço para quê? Para carro. Que é um tiro no pé, a gente já sabe. Ah, não, mas vai resolver o problema do tráfego por 5 anos. Aí a gente resolve o problema do tráfego, aí chega agora janeiro, fevereiro e março, chove bastante, a gente fica tudo ilhado. Tudo inundado. Em todas as cidades, não só em São Paulo, como no litoral, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, todas as cidades. A nossa cultura urbanística foi uma cultura, entre todos os aspectos, uma cultura de canalização de rios. As cidades elas vão crescendo sobre os rios, canalizando os rios. Primeiro porque a gente viu o rio como descarga de lixo e esgoto. Joga no rio. Joga no rio que o rio leva embora. Não leva. Né? E aí a gente fica com vergonha, né, também do que fez. Então, esconde. Né? Segundo, os fundos de vale, as várzeas, sempre foram áreas alagadiças, lógico, e onde você tem muito mosquito, animais, né, que são vetores de doenças, então sempre foram áreas. Né? Quando houve esse boom de urbanização, a população crescendo muito, a cidade precisando de espaço, olharam para as várzeas, para os fundos de rio, olha ali, ó, ninguém quer. Que lugar bucólico para se construir. Né? Olha, coisa linda. Tá vazio mesmo.
Aterra isso daí e manda bala. Constrói cidade em cima. E começa pelo poder público. O poder público não tinha dinheiro, né? Então ele bancava essas ideias primeiro para construir prefeitura, para construir prédio para funcionalismo público, estrutura de poder, né? Mas por aí, depois vem a especulação imobiliária. Né? Só que o Rio continua lá. Ele está lá. E ele vai exigir o seu espaço. Quando for a hora, ele vai querer o seu espaço. Então, a gente sabe. Né? As enchentes, os alagamentos. Qual que é o problema desse rio? Senhor, o rio não tem problema nenhum. O problema somos nós que estamos dentro dele. Né? Nós construímos em cima, nós né? Construímos dentro dele. Então agora a gente tem que conviver com essa realidade. Ou você faz intervenções. Existem situações no mundo que já foram feitas intervenções radicais de renaturalização dessas áreas, né? Então, sim, derruba tudo que está em cima aí construído, manda para outro lado, transfere e recupera esse fundo de vale, essa várzea e tal. Ou você convive com a realidade. A realidade é essa daqui. Não tem. Professor Gijo, eu vou precisar interromper aqui, porque a conversa aqui vai longe, porque tem muito assunto, né? E tem muito assunto interessante. Legal. Planejamento urbano, de cidade, de convivência. Tem muita coisa aqui que dá para aprofundar e marcar uns novos episódios. Vamos marcar novos episódios. Professor, muito obrigada prazer de compartilhar tanto conhecimento com a gente, Imagina, viu? Foi uma honra. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Espero que vocês tenham muito sucesso no projeto de vocês. Amém. Já é um sucesso. Muito e que obrigado. seja muito mais sucesso aí pela frente. Eu agradeço mesmo, do fundo do coração, a oportunidade, porque a gente precisa falar dessas coisas, precisa trocar ideias, um ajudando o outro, um construindo. E o conhecimento ele é multidisciplinar. O conhecimento é assim, o conhecimento ele é construído, né? A troca de ideia, a colaboração, o sentido de comunidade. Muito bom. Maravilha. Vamos fazer um brinde. Um brinde para a gente encerrar. Muito obrigado. Obrigada. A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura.